Meus irmãos e irmãs, reunidos aqui no nosso santuário na manhã deste domingo, e meus irmãos e irmãs que estão acompanhando esta Santa Missa através da radiodifusora e também pelo YouTube, através das nossas redes sociais. O domingo que estamos vivendo chama-se o Domingo do Cristo Rei, Rei do Universo, significando que Ele é o Rei no céu e na terra, é o nosso Rei. Mas como escutamos aqui no trecho do Evangelho de modo particular, o reino de Jesus se realizou e continua se realizando aqui neste mundo, mas Ele veio do céu, o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. E o reino de Cristo é eterno, não é passageiro. Hoje nós enxergamos através da televisão, das notícias, que em alguns países o regime é da monarquia, existem reis e rainhas nesse mundo, mas eles morrem. O reinado continua pela dinastia, mas também na história da humanidade, muitos reinos foram destruídos por causa de brigas, de ódios e de tantas coisas erradas que fizeram. O reino de Jesus é eterno. Não tem nada nesse mundo que consiga terminar, destruir esse reinado. E o dia em que o mundo terminar, como nós escutamos domingo passado na missa, Jesus continuará conosco, agora o reino do céu. E então nós percebemos, através da sua vida, que no dia a dia da nossa passagem por esse mundo, nós temos um exemplo para seguir, o exemplo do Cristo Rei. E como é esse exemplo? Ele é firmado na verdade. A verdade é o próprio Deus com a sua palavra. Então a nossa lei de cristãos é a lei de Deus, a lei do seu amor, com os seus mandamentos. E às vezes nós até achamos que cumprir os mandamentos de Deus se torna muito difícil dentro da vida. Isso é porque a gente também não quer viver conforme os mandamentos dele. Porque os mandamentos que têm sua raiz e se alimenta do amor divino, nos questiona, nos convida a ser de forma diferente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes, mas não é violento, porque o amor de Deus é a serenidade que eu preciso e que todos nós precisamos em cada dia da nossa vida. Deus não nos trata com agressividade e nos ensina a manter a serenidade da sua presença na nossa vida. Encerrando o ano litúrgico hoje, nós então colocamos o nosso coração diante do Cristo que quer ser sempre cada vez mais o nosso Rei. E o reinado de Jesus começou e continuou na simplicidade. Daqui a algumas semanas nós vamos celebrar o Natal, o seu nascimento. E onde Jesus nasceu? Num palácio daquele tempo? Não.
ele nasceu no campo, no céu aberto, pois Maria e José procuraram naquela noite um lugar para ficar. Não tinha, ninguém pôde hospedar Maria e José. E justo naquela noite, Jesus nasceu. E quem encontrou Jesus em primeiro lugar, depois de Maria e José? Os anjos, vindos do céu, significando que esse era o Filho de Deus que tinha acabado de nascer. E quem em seguida, imediatamente, se aproximou e ajudou para que aquele menino naquela noite fria não morresse de frio? Os pastores. E quem eram os pastores? Os mais simples, aqueles que cuidavam dos animais, do rebanho. E quem se aproximou para aquecer Jesus? Os rebanhos que existiam ali. Ele nasceu no simples, foi acolhido pelos simples e viveu toda a sua vida olhando para todos, mas de modo muito especial ele conseguia colocar o seu reino no coração das pessoas simples, porque aqueles que tinham poder, aqueles que tinham autoridade, aqueles que eram estudados, nem sempre acolhiam Jesus, ficavam de olho para condená-lo. E quando ele termina o seu caminho aqui neste mundo, antes de voltar para o Pai, como que ele terminou a sua carreira aqui na terra? Na simplicidade, na morte que era oferecida a todos aqueles que tinham feito os piores crimes da terra. E o grande crime de Jesus, no pensamento daquelas autoridades, e que eles não entendiam, era colocar o amor de Deus no mundo e no coração humano. Mas eles condenaram Jesus. E Jesus não recusou nada. Morreu de um modo muito simples. Morreu de uma forma muito humilde. E ele hoje continua presente no mundo e dentro do coração, que são simples e se abrem para ele. É muito fácil e gostoso você conversar e conviver com uma pessoa simples de pensamento, de coração e de palavras e atitudes. É muito ruim, muito difícil você conviver, e às vezes você nem consegue, com aquele que tem os estudos, mas que não sabe descer os degraus para estar perto. É por isso que Jesus, no passado e hoje, ele continua encantando as pessoas e nos encantando com o seu ensinamento, com a sua palavra, com o seu jeito de ser, porque ele continua sendo simples e revelando também a simplicidade do coração de Deus. Ele é eterno. Um dia eles o pregaram na cruz, mas Deus não o deixou dentro de um túmulo. Ele era o rei do céu e na terra, junto do Pai e diante de todos nós, e por isso Deus o ressuscitou. E hoje ele está junto do Pai, nos aguardando no momento em que para lá voltarmos, após o término da nossa vida nesse mundo. Mas ele também está neste mundo, continuando a orientar, a iluminar, a conduzir, fortalecendo esse mundo, para que não se desvie de Deus. E sabe, meus irmãos e irmãs, todos nós que estamos neste mundo, todos nós que estamos aqui no santuário, e todos que estão acompanhando esta Santa Missa,
pela radiodifusora e pela internet, nós somos convidados também a ser rei, rainha. De que modo? Na simplicidade, apoiados na palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, conduzidos por Ele e tendo simplicidade no pensamento, no coração, nas palavras e nas atitudes. Por onde Jesus passou e diante de todos que Ele passou, Ele foi simples e plantou com gestos concretos a semente da bondade. Por isso que quando nós fazemos algo com generosidade e com bondade para as pessoas, principalmente aqueles que não podem retribuir, os pobres, os doentes, os abandonados, os excluídos, vocês sabem disso. Toda vez que você pratica a caridade, atingindo uma pessoa que não tem condição de lhe oferecer a mesma coisa ou até mais, Deus coloca no seu coração uma alegria diferente de todas as alegrias que você teve. Por quê? Porque Deus ilumina e coloca a sua paz dentro do seu coração. Você também se torna conduzido, iluminado, e você naquele momento é rei, é rainha, pela bondade que você praticou. Não esqueçam disso, meus irmãos. A gente deve sempre fazer as coisas que precisamos fazer, que o nosso coração nos ilumina a fazer, para aqueles que nada possuem e que de verdade precisam do nosso coração e da nossa bondade. À medida em que formos bons, nós multiplicamos a presença de Jesus, nosso Rei, na nossa vida e no mundo em que vivemos. Vamos professar a fé. Creio em Deus